vamos de muitas notícias nesse sábado pelo Raiz Tricolor. Fiquei aí a semana viajando lá na Bolívia, então gravei poucos giros de notícias, mas peço nesse vídeo aqui a sua atenção pra gente comentar um pouquinho sobre essas notícias. Amanhã eu tô indo pra São Paulo, pro Fluminense Corinthians, tem pré-jogo ainda aqui no canal, mas vamos embora, vamos comentar sobre isso, tá? Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor, deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve no Raiz Tricolor também. Hoje de tarde, inclusive, lancei um vídeo comemorando os 200 mil inscritos e os 5 anos aqui do canal Raiz Tricolor. Muito obrigado a você que é inscrito por aqui. Só vou pedir pra você fazer o seguinte antes, que é pra, cara, você vir aqui embaixo na descrição e baixar o OneFootball, um aplicativo de futebol que te atualiza sobre as principais notícias e até sobre os resultados também, claro, do Campeonato Brasileiro. Nesse momento que eu tô gravando, por exemplo, tá 1-1 Cuiabá e Coritiba. O Cuiabá abriu o placar com o Fernando Sobral aos 3 minutos. Depois de 2 mexidas, o Coritiba com Robson empatou o jogo. Tá 1-1 Cuiabá e Coritiba. E Flamengo e Cruzeiro também tá 1-1. Eu vi até quando tava 1-0 pro Cruzeiro, um golaço do Marlon, Marlon, depois... O Gabriel Barbosa perdeu um pênalti, nem de pênalti faz mais, né? E o Ayrton Lucas empatou pro Flamengo, tá rolando esse jogo ainda aqui no segundo tempo. Tem notícias também do Fluminense, aqui, tem o Fluminense Corinthians amanhã, tô mexendo aqui, ó, será que chegou a notificação? Mexendo aqui, ó, tem notícias também de Fluminense e Flamengo, ó, Bicampeonato Brasileiro do Fluminense completa 39 anos nesse sábado, tem essas notícias assim mais... históricas assim também, mas desde notícias também mais atuais, como, por exemplo, a entrevista do Paulo Angione, que eu vou gravar amanhã, a CBF detalhando a tabela da 11ª, 15ª rodada do Brasileirão. Para quem não sabe, foram definidos os jogos após a 10ª rodada, né, após a data FIFA. E a CBF detalhou, o Fluminense vai jogar quarta contra o Atlético Mineiro no Maracanã às 9h30, né? Jogando na Globo, jogo da Globo, entra dinheiro. Na outra rodada, o Fluminense joga no sábado contra o Bahia no Maracanã, o Fluminense aí contra os adventistas, né? Jogando no sábado de novo às 18 horas. Aí joga no sábado de novo, 1º de julho, contra o São Paulo, também às 18 horas. Aí vai jogar no meio da semana contra o Internacional, joga também na 14ª rodada, também no Maracanã contra o Internacional, mas aí no domingo, às 4 da tarde, jogo da Globo. E o Fla-Flu tá marcado para 16 de julho, às 16 horas, também no domingo, às 4 horas, jogo também da Globo. Então o Fluminense será 3 transmissões da Globo, das 5 que foram marcadas. E isso eu tô acompanhando pelo OneFootball. Então vem aqui na descrição e faz o download do aplicativo também. Informações tem lá no OneFootball. Mas vamos atualizar geral as notícias aqui. A gente fala sobre 3 jogadores que o GE. Globo atualizou as suas condições físicas. Que jogadores são esses? Alexander, Keno e Marcelo. Vamos lá. Em ordem de possível volta. Marcelo não joga contra o Corinthians amanhã. Porém, joga contra o Flamengo. Essa era a expectativa, enfim. E isso, obviamente, traz uma tranquilidade a mais pro Tricolor. Segundo a matéria lá do GE. Globo, Marcelo, depois que sentiu, né, no jogo contra o River Plate, ele voltou, ficou de fora de 3 partidas, mas voltou e jogou 5 partidas seguidas. E isso, obviamente, deu uma intensidade a mais para ele ali de jogos. Ele voltou a sentir um enrijecimento no jogo. Eu falei que ele sentiu no jogo contra o River. Não, quem sentiu no jogo contra o River era o Keno. Ele sente no jogo contra o Strongest, né, pela Libertadores. Fica 3 jogos fora, viagem lá para Belém, Fortaleza, volta para uma sequência de 5 jogos, e aí depois dessa sequência de 5 jogos, ele agora voltou a sentir o enrijecimento, fica de fora de mais algumas partidas, mas volta contra o Flamengo, e sim a expectativa é que ele continue jogando direto no Fluminense, tá? Então Marcelo deve voltar contra o Flamengo. Já voltar, o seguinte, né, que deve voltar é Keno. Keno, havia uma expectativa de que ele voltasse, ele tá lesionado desde o jogo contra o River Plate, mas como a lesão dele é muscular, viram que não vai estar pronto contra o Flamengo ainda, e aí a previsão é que ele volte ao time contra o River Plate no Monumental de Nunes. Tem o jogo contra o Red Bull nesse meio do caminho, mas o jogo contra o Flamengo é na quinta, o jogo contra o Red Bull no domingo. Difícil que ele esteja em campo já no domingo contra o Red Bull na outra semana. Mas, enfim, o cenário atual é esse. Provavelmente Keno retorna. Muito importante a volta do Keno, hein? É uma das que eu considero a mais importante aí.
logo depois da do Alexander, que é a próxima que eu vou falar aqui. Esse fica fora mais tempo. Alexander sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no jogo contra o Cruzeiro, ali no início de maio. E, segundo o GE, o jogador está caminhando com auxílio de muletas ainda e está fazendo sessões de fisioterapia lá no CT Carlos Castilho e deve ficar ausente por mais um tempo. A previsão padrão era de 60 dias, ou seja, ele voltaria no início de julho e deve ser mantido esse prazo aí entre 45 e 60 dias. Vamos ver como é que vai ser esse retorno do Alexander. Aí a gente pega o jogo contra o Corinthians. Amanhã, obviamente, tem pré-jogo, mas eu falo aqui a provável escalação do Fluminense com o retorno dos jogadores que não viajaram para altitude. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga. Felipe Melo aparentemente está recuperado, não foi qualquer drama aquela lesão dele no último jogo, na última quinta-feira, e ele não tem necessidade de ser poupado porque ele não joga na quinta-feira, eu falei na última quinta-feira, no último sábado, e ele não joga na próxima quinta-feira contra o Flamengo, ele tá suspenso, né, foi expulso no jogo de ida. Então Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga, André Martinelli Lima, Paulo Henrique de Chagas Lima, o Ganso, John Arias e Germancano. Esse é o time provável do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Eu vou fechar esse vídeo aqui, a gente tem bastante notícia, né? Mas eu vou fechar esse vídeo aqui. Cara, os jornalistas argentinos achando que a Argentina é o centro do mundo. Eu peguei esse vídeo aqui do canal Futebol Brasileiro, em que eles comentam a derrota do Fluminense pro The Strongest como se o Fluminense tivesse aberto as pernas pro The Strongest para poder prejudicar o River. O ápice da falta de conhecimento, né? E ainda supõe, olha o que esse cidadão aqui supõe no final, de que se o Fluminense se classificar já contra o River, conseguir o empate que falta, pouparia jogadores contra o Sporting Cristal para ferrar o River. Ayer Fluminense fue con suplentes. Yo no sé si fue. Para mí fue una estrategia, porque tienen 1000 campeonatos. No, pero 5-0 milagro. Todo puede ser. Porque tampoco puede joder tanto Fluminense. Si llega a empatar con Fluminense. Bueno, Fluminense juega contra Cristal adentro, ganando uno está adentro. ¿Quién? El Fluminense, ¿cómo? Se me está riendo. Los brasileños no son mexicanos, ¿eh? No, porque ella me dice, No son mexicanos. si empata River, Si llega a empatan empatar. los otros, después te lo dejan afuera. No, pero ¿cómo? Si depende de sí mismo porque juega con el rival con el que pelearía por entrar. No. Sí, y Fluminense si empata ya está clasificado. Sí, a ver. Y después entrega los puntos, y ¿sí? entrega los puntos en el otro partido. Vos decís que entrega los puntos con A ver, ¿cómo es lo que está? Porque María, ¿cuál es la lectura que haces No, vos? ella dice que si empata. Entrega los puntos. ¿Quién empata quién? Que no, Él dice que sí. Si River empata con Fluminense, Oscar, a ver si... lárgame Está bien. solo, Oscar, a ver si Está te bien. seguí. Está bien. ¿Qué dice Oscar? ¿Qué dice Que Oscar? si River y Fluminense empatan, con Fluminense acá entrega. ¿Qué te parece? Entrega, pon un equipo alternativo. A ver, suena horrible. Sí, Pon un equipo alternativo. Acaba de poner un equipo. Bueno, muy ayer lo puso y alternativo. tenía. Pará. Ya lo puso sin Perdón, estar clasificado. Perdón. ¿eh? Y ahí Poner un equipo Bueno, muy ayer. Agora sim, vamos lá. Deixa eu comentar aqui alguns pontos. Primeiro, eles partem para esse debate, vocês estão vendo que o vídeo já tem ali um grande pedaço, porque eles realmente, assim, é capaz deles pensarem mesmo que o Fluminense botou time reserva para facilitar a classificação do The Strongest, e não que, sei lá, tem uma altitude de 3.600 metros e o Fluminense tem muitos jogos, como até o próprio apresentador fala aqui no início. Outro ponto também que é importante destacar sobre esse debate aqui. Eles esquecem que cada coisa vale, cada rodada, cada vitória vale R$1,5 milhão de reais, né? Vale $300 mil. Óbvio, o Fluminense não botaria reserva. Tem um momento aqui em que eles falam, aqui, ó. ¿Cómo? El Fluminense juega contra Cristal adentro, ganando uno está adentro. ¿Quién? El Fluminense, ¿cómo? Se me está riendo. Los brasileños no ¿Qué son pasó? mexicanos, ¿eh? No, porque ella me dice. O outro, que não tá na tela, fala bem assim, quando ele fala, o Fluminense pode entregar os pontos pra eliminar o River. E aí o outro, que não tá na tela, vira e fala bem assim, os brasileiros não são os mexicanos, né? E aí eu não sei se ele tá falando, se os brasileiros não são burros como o mexicano, não tem a preocupação que os mexicanos têm. Por quê? Libertadores de 2016, 2015, Libertadores de 2015, última rodada, o River fez uma fase de grupos horrorosa, tinha no grupo dele acho que o Juan Aures e mais um outro time, agora eu não lembro, e o Tigres do México. O Tigres já estava classificado há muito tempo e tal, tranquilão, com 13 pontos, sei lá, na última rodada, o Tigres ganha do Juan Aures do Peru,
O River consegue um empate ou uma vitória, ele chega a 7 pontos, uma das piores campanhas de um classificado na história, e o Tigres estava perdendo pro Juan Aurich do Peru, vira o jogo, bota um 5-3 ou um 5-4 que acaba classificando o time do River Plate. Ou seja, eles fizeram um milagre e classificaram o River Plate. Final da Libertadores, Tigres e River, o River foi campeão, em cima do Tigres, do México. Então, assim, talvez tenha alguma lógica dessa, mas eu não sei se ele tá falando do tipo, os brasileiros estão cagando e andando se o River vai passar ou não, porque eles são bons. Acho que não, visto o nível do programa. Acho que é bem assim, os brasileiros não têm a preocupação que os mexicanos têm, né? Convenhamos, eles não vão se preocupar com isso agora, porque eles não sabem disso e vão errar como os mexicanos erraram. Fato é que o Fluminense está cagando pro River Plate. O Fluminense não vai pro Monumental de Nunes para empatar, o Fluminense vai para ganhar. E se ganhar, o River ainda tem chances de classificação, porque mais precisaria ganhar por 3 gols de diferença no Strongest na última rodada e o Strongest empatar em casa contra o Sporting Cristal. Fato é que, se o Fluminense for lá no Monumental de Nunes daqui a 2 semanas e conseguir um empate, o River Plate fica na dependência do Sporting Cristal do Peru ganhar o The Strongest na Bolívia na altitude. Ou ganhar ou empatar, não perder. Porque se o Strongest ganhar o seu jogo contra o Sporting Cristal lá no Peru, o Fluminense, com um empate, eliminará o River Plate na Libertadores. O jogo entre The Strongest e Sporting Cristal é depois do jogo entre Fluminense e River Plate. Ou seja, pode acabar o jogo com um empate e o torcedor do River tem que ficar ali, ó, no OneFootball, olhando, atualizando The Strongest e Sporting Cristal e torcendo para os bolivianos empatarem ou perderem. O fato é que a situação do River é complicadíssima e o Fluminense, torço eu, vá lá no Monumental de Nunes, ganhe o jogo, elimine o River Plate da Libertadores e o classifique para a Sul-Americana, onde irá enfrentar nas oitavas de final o Botafogo e porá fim às comemorações do Botafogo. Nossa, agora eu fui longe, né? E aí o River Plate enfrentará o Fluminense porque será campeão da Sul-Americana e enfrentará o Fluminense na Recopa porque o Fluminense foi campeão da Libertadores e aí a gente vai voltar a assistir esse canal sobre os comentários dele do Fluminense. Agora eu fui realmente muito longe, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu.